Stranger Things simplesmente me fascina. Você tinha que estar lá presente em 2015 para entender. E 10 anos depois da estreia que mudou a Netflix, assim como o PewDiePie mudou o YouTube, não que isso seja um elogio, e mais de 3 anos depois da mais recente temporada, a gente acabou de receber a primeira leva da 5ª e última season, o primeiro dos 3 volumes. Engraçado como essa série foi um dos grandes ícones de uma época em que a parada era lançar todos os episódios de uma vez, pra fomentar o binge watching, e agora eles estão esticando o máximo possível a todo custo. You may say I'm a dreamer. O que também me fascina é como esse produto, entre aspas, sofreu mutações temporada a temporada, praticamente mudando todo o formato algumas vezes. A primeira temporada era primariamente uma história muito inspirada em It do Stephen King, com uma pitada de Carrie estranha e um twist de uma mãe desesperada que é a única que acredita que o filho dela não morreu. Um drama com suspense, personagens carismáticos e um elenco, principalmente de crianças, que simplesmente deixou o mundo inteiro obcecado. Nessa época, a cada 10 camisas da seção geek da Riachuelo, 11 eram de Stranger Things. Depois de criar, meio que inesperadamente, diga-se de passagem, uma série tão bem sucedida que gerou a existência de uma nova adaptação de It pro cinema, e também uma série da HBO agora, que irônico, a segunda temporada foi um grande... Essa foi a minha impressão na época, pelo menos. A terceira temporada foi interessante. Look at what you see. Mas eu não preciso parar agora pra falar sobre como eu acho que Stranger Things deveria ter ficado na primeira temporada. O Felipe de 2022 já fez isso e vocês podem assistir esse vídeo aqui mesmo no YouTube. What's the internet? E melhor do que eu simplesmente me repetir aqui, eu vou deixar o link na descrição e, claro, na janelinha final do vídeo pra vocês clicarem. Porque o que me motivou a parar a produção do vídeo que eu tô fazendo sobre o MrBeast ser o anticristo do YouTube e vir aqui reclamar de uma série que eu já falei sobre durante quase 40 minutos, é que eu baixei, quer dizer, entrei na Netflix, que sem dúvida eu pago a assinatura de R$ 44,90 pra não ter propaganda, e vi os 4 episódios da primeira parte e a minha sensação foi de apenas: por que isso tá tão ruim? Mas que isso não tá só ruim, tá feio, estranho de se olhar. A 4ª temporada não tava tão desconcertante aos olhos assim. Talvez porque a gente tinha mais cenas tipo uma road trip cheia de piadas de maconheiro e dava pra filmar de uma forma normal, enquanto hoje, no auge da iluminação ruim e lentes que parecem uma câmera de iPhone, a gente tem esse pesadelo existencial do Steve e do Jonathan na torre. Sempre funciona. E a 4ª temporada é um ponto relevante. Primeiro porque meu último vídeo foi feito logo antes dela sair, então eu não desenvolvi nada sobre ela. Segundo porque, ao contrário dessa temporada que a gente recebeu agora, que tem uma vibe permanente de terceiro ato de um filme de ação, nós ainda tínhamos os respiros e uma paleta de cores minimamente agradável. É muito fácil culpar apenas a saturação do público pela queda da qualidade da série na nossa percepção. Eu mesmo tô lutando, como sempre, contra o meu cinismo de só falar que tudo é ruim de forma simplória porque sei que vai dar um troco no AdSense. É que eu realmente estou interessado em trocar uma ideia sobre os episódios que saíram esses dias e sobre como a mídia em si, não somente Stranger Things, mudou de 10 anos pra cá. Minha ideia era de introduzir um leve resumo da 4ª temporada que não cobri no meu vídeo previamente mencionado, mas acho que é mais conveniente entrar em tangentes quando for apropriado no roteiro. Dito tudo isso, vamos falar finalmente do episódio 1 da 5ª temporada. A primeira cena que a gente vê, espelhando o começo da 4ª, é um flashback de CGI para fazer um retcon. Retcon é algo que sem dúvidas foi popularizado pelos quadrinhos de super-heróis para inserir coisas na cronologia da história que claramente foram adicionadas posteriormente. E nem sempre dá certo. Um dos casos mais infames foi na fase do escritor J. Michael Straczynski no Homem-Aranha, que inseriu na cronologia que a Gwen Stacy, uma das únicas personagens dos quadrinhos que, pelo menos até aquele ponto, tinha sua morte respeitada pela continuidade. Teve um caso com o Duende Verde quando ela estava na Inglaterra e eles tiveram gêmeos que virariam vilões do Homem-Aranha. Eu sei, uau. Vai me mamar como mamou meu pai?
Cansei de tentar te convencer. Enfim, voltando, a intenção dessa cena é meio que explicar por que o Will foi sequestrado pelo Upside Down na primeira temporada, e o retcon era de que esse tempo todo ele era uma ferramenta necessária para o plano do Vecna, que nessa temporada vai atrás das outras crianças que tinham a idade do Will nesse começo, mas a gente já fala mais sobre isso. Não se mete com criança, não! Desculpa reutilizar uma piada do meu outro vídeo, mas eu sempre achei essa muito engraçada. De vez em quando, é bom dar risada de algo que você mesmo escreveu. Tradicionalmente, desde que essa série virou um evento bianual, a gente começa as temporadas com uma atualização espertinha sobre tudo que perdemos nesse meio tempo através de um frame device simples. Na quarta temporada, eram as cartas que o Mike e a Jane, que eu preciso usar todos os vulgos para não ficar extremamente repetitivo nesse texto, trocaram durante o verão, que passaram separados porque ela estava morando com a família do Will na Califórnia. Que é algo que nesse espírito de fim de mundo desses episódios recentes se torna meio que totalmente irrelevante pra trama. Incluindo a fase maconheiro fortíssima que o Jonathan tava, chegando ao ponto de subornar o atendente da pizzaria com um baseado muito gostoso. It'll make all your troubles float away, like the seed pods of a dandelion in the wind. Aqui, a responsável por nos atualizar falando pra caralho é a Robin, que caiu demais nas graças dos fãs desde a terceira temporada e se inseriu fortemente como protagonista. Ela tá fazendo a transmissão de rádio dela e a gente fica sabendo que meses se passaram. Mesmo com aquela cena final do gancho da temporada passada em que a cidade tinha sido completamente destruída. Que na verdade foi destruída só um pouco. O suficiente para agora a Joyce, o Will e o Jonathan estarem morando com eles. Felipe do Futuro na edição aqui para falar que eu lembrei que a família Byers na verdade estava morando na Califórnia. Então eles não têm casa em Hawkins e por isso estão morando com a família do Mike. Outra coisa que eu queria reconhecer é que, atipicamente para os meus vídeos, tem alguns trechos que estão dublados, e isso foi questão na hora de baixar para poder usar as imagens, enfim. Aliás, eu também queria lembrar vocês de deixar o like, comentar, se inscrever, por favor, e falar que o salve dos membros está no final do vídeo e dizer que hoje tem cena pós-créditos. Sobre a rachadura gigantesca que se abriu do Upside Down em Hawkins, os militares taparam tipo um valão de cidade pequena e se instauraram na cidade, num nível absurdo. Um verdadeiro horror visual, mas opa, bom pra andar de trenó. Mas falando sério, galera, parem de andar de trenó naquele curativo gigante de aço, vocês vão se matar. E tem também um portal gigantesco num prédio que eu não consegui identificar direito e não consigo lembrar de onde veio. E olha que eu tô com a quarta temporada bem fresca na memória. Depois disso a gente vai pra escola com Dustin no arco dele de trauma após perder o crush dele na última temporada. E aqui vai um hot take meu. O único motivo pelo qual ele tá desse jeito é porque alguém precisava sentir a morte do Ed. E isso somente porque o público amou tanto ele. Porque nenhum outro personagem parece lamentar a perda de ninguém quase nunca. A Nancy até sentiu a morte da Barbie, mas era porque a segunda temporada tinha muito espaço a ser preenchido e ela estava se sentindo pessoalmente culpada. Enfim, o Dustin ainda insiste em usar a camiseta do Hellfire. Afinal, a Riachuelo precisa pagar o aluguel e sofre bullying dos personagens unilaterais anos 80. Mais uma parada que tá aqui no começo só para reconhecer os eventos do que a gente assistiu antes e talvez esperasse pelo menos uma nota de rodapé. Logo depois a gente tem a montagem do treinamento da Eleven e puta merda. A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa genérica em produções completamente corporativas, mas Stranger Things tem um histórico legal e eles tiveram mais de 3 anos. Por que isso é tão ruim? Outra coisa, nessa sequência a gente tem uma parada que é os cortes entre a 11 correndo e os militares atrás dela. Eles usam uma antena que meio que atira umas micro-ondas que pelo visto são feitas para suprimirem os poderes da garota e ela desmaia, mas surpresa, não era ela. E uma dúvida genuína que eu tô pedindo encarecidamente para vocês me iluminarem nos comentários. Essa mulher era uma aliada da nossa galera? Porque os militares falam isso daqui. Não é ela. Mais uma tranqueirinha, senhor. Então, por que essa antena funcionou e essa mulher comum desmaiou? Eu tava ultra chapado nesse momento e tinha entendido que era para suprimir os poderes da Eleven, tanto que o Hopper não sente nada quando eles estão lado a lado e os militares estão atirando esse negócio nela. E a Eleven se refere à antena como kryptonita, tipo, o que tá acontecendo? Essa temporada toda tá me lembrando muito a Ameaça Fantasma. Por mais simples e preto no branco que seja o rolê, tipo, eles estão caçando o Vecna pra matar ele de uma vez por todas, coisas pequenas acabam se tornando desnecessariamente
necessariamente complicadas, porque você tá escrevendo um mundo que precisa seguir as próprias regras. Por exemplo, era bem mais fácil na época que só o nosso grupinho sabia que algo estranho acontecia nessa cidade e as crianças mentiam falando que iam pro cinema, sei lá. Agora eles precisam lidar com militares pra lá e pra cá, com personagens que ninguém nunca viu sofrendo ataque dos Demogorgons e tudo mais. E principalmente a Holly. Antes de falar mais sobre ela especificamente, eu tenho uma pergunta. Por que não a Erica? Don't you love your country? You can't spell America without Erica. A irmã do Lucas que bombou na terceira temporada, mas foi colocada 100% de escanteio. It's a monster, and we're looking for it. Lucas, I told you not to hang out with these little white kids. E eu não sei se vocês perceberam, mas dessa vez eles trouxeram ela só pra chegar na famosa Tina. Tina. Especially Tina. Que por consequência era a irmã do gordinho, colega de sala da Holly, que por sua vez teria um papel muito maior do que o da Erica. Por que vocês fariam isso, cara? Vai tomar no seu cu! Eu era o Derek Turnbull. Esse personagem é o Jar Jar Binks enfiado no plot da história por motivo nenhum, mais uma vez. And remember, you're not dipshit Derek. You're delightful Derek. Agora vamos falar sobre a Holly, porque sinceramente, se teve uma parada que me fez genuinamente rir nesse episódio, foi isso. Mas ela não tem 5 anos, não é, Ted? Aliás, por acaso você sabe quantos anos sua filha tem? Ah, Ted. Você é ridículo. Você nem sabe Eu não vou quantos falar anos com a você sua desse filha jeito. tem, sabe? Pra quem por algum milagre não viu nada disso, mas mesmo assim tá vendo meu vídeo, ela é a irmãzinha do Mike, que era um nenenzinho na primeira temporada e agora tá com tipo 10 anos, mas a própria série reconhece dentro do texto que a idade dela não faz sentido nenhum. Sinceramente, eu não me importo com esse detalhe e só pela piada já valeu a pena. A idade dela se torna relevante agora porque ela tem teoricamente a mesma que o Will tinha quando foi levado no piloto da série. E com esse retcon agora, a gente entende que o Henry, o Vecna, o 01, precisa das crianças pra alguma coisa. In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. Falando sério agora, desde a revelação que todo mundo esperava de que o Henry, o 01, o Vecna eram a mesma pessoa em 2022, eu sinceramente achei a motivação tão... Pessoas são entediantes e não percebem como são formigas, blá blá blá. Narcisismo sem propósito nenhum, além de ser um vilão bem Voldemort, sou mal que nem o Pica-Pau, que nesse contexto da série é muito broxante pra mim. É como se o narrador do apanhador no campo de centeio tivesse superpoderes e vivesse num mundo invertido. Além disso, desde que ele apareceu, eu não consegui deixar de enxergar um vilão no Max Steel nesse boneco genérico. Ainda mais agora que deram poderes de Groot pra ele. I am Groot. A Holly tem um amigo imaginário que se chama Sr. Fulano, que junto do lance do 001 ser o Vecna, eu acho que também era pra ser um leve plot twist quando a gente descobre através da mãe do Mike que o primeiro nome do Sr. Fulano é Henry, que aliás está toda dilacerada porque um Demogorgon veio e sequestrou a Holly. Exatamente com o mesmo objetivo do que aconteceu com Will na primeira temporada, de acordo com o retcon. Uma nota mental sobre a Karen agora, que nessa temporada é uma alcoólatra dona de casa de classe média branca dos anos 80. Desculpa, me empolguei. Ela usa a garrafa de vidro pra lutar contra o Demogorgon antes de quase morrer. Mas ela e o pai do Mike sobrevivem. Acho que os criadores sabiam que ninguém ia se importar, então não quiseram se dar ao trabalho de ter que pôr o Mike e a Nancy lidando com a perda real deles no roteiro. Eu li no Twitter que a atriz diz que, na cabeça dela, o motivo da Karen estar bebendo tanto é o Billy. Sabe, o irmão da Max, que na segunda temporada tinha o subtexto de ser um racista de merda, que na terceira virou um comedor de casada, chamou a Karen pro motel e ela quase foi. Aí ele foi possuído pelo Mind Flayer, que até agora eu não entendi se é controlado pelo Vecna ou vice-versa, se sacrificou e foi o arco de personagem da Max na quarta temporada. Assim como o Mark Hamill na cabeça dele justifica que o Luke Skywalker largou a força e o Jedi porque perdeu filho e esposa num acidente em que o filho criancinha teria pegado um sabre de luz e a esposa depois foi junto por causa da depressão, a atriz da Karen faz a mesma coisa justificando o alcoolismo da personagem terciária que ela interpreta, com ela lidando com a morte do moleque que ela quase deu uma vez alguns anos atrás.
Aí tem uma cena que a Eleven e a Nancy encontram a mãe dela e a gente tem uma montagem bem diferente. Perdão se eu tô simplesmente sendo burro, mas como alguém que edita, mesmo que porcamente, me deixou meio desnorteado. Fica longe da minha filha. Me lembrou muito a clássica cena da série The O.C., que por sua vez gerou a sketch famosa do Saturday Night Live Dear Sister. Mas essa é engraçada de uma forma irônica e se tornou um ícone. E eu sei que em Stranger Things eles estavam tentando fazer algo artístico e diferente, eu respeito isso e apoio, mas ela é só confusa. A Holly, pelo que eu entendi, vai pra mente do Vecna. Ele aparece como Henry pra ela e a leva até a casa dele, que a gente conheceu na última temporada e que acabou de ser revelada como um set de Lego que faz isso daqui. Isso não é nem um pouco relevante pro vídeo, eu só queria compartilhar esse Lego aqui porque seria loucura da minha parte comprar, porque provavelmente vai custar uns 3 mil reais no Brasil. Enfim, ela tá no que parece ser uma memória. Desde a terceira temporada, com a Eleven entrando na mente do Billy, elas parecem ser relevantes. Tanto que na quarta temporada, a cena que a Eleven aparece pra salvar a Max se passa no baile da escola da segunda. E falando na Max, visto que eles não mataram ela no finale passado, era óbvio que ela ia aparecer de um jeito ou de outro. E eu gostaria de ressaltar uma coisa que me veio à mente na cena que a Max está falando com a Holly. Sobre essa coisa de eu achar o que veio depois da primeira temporada uma confusão algorítmica e pretensiosa. Num vídeo sobre o vilão Lalo de Better Call Saul, a série do advogado de Breaking Bad, Siempre, soy amigo del cartel! Shut up! I just speak English! Lalo didn't send you? No, Lalo? O youtuber Just an Observation faz a observação de que o Lalo se sobressai de maneira tão brilhante na série porque o roteiro e todo o resto é de um drama com níveis de tensão altíssimos. Mas o Lalo Salamanca é interpretado como se estivesse numa comédia. Ok. Show me. Aqui, a sensação é justamente a contrária. O texto soa muito como uma sitcom moderninha, mas as atuações são sempre em tom de buscando o Grammy por melhor performance numa série dramática. People say I'm too negative. I just think I'm honest. Ela explica pra Holly que foi parar ali depois de rodar o labirinto de memórias do Henry e descobrir que esse é um lugar que ele não entra porque claramente está conectado a algum trauma. Claramente isso ainda vai ser relevante. He was scared. More than scared, he was terrified. Ok, vamos falar de outra coisa agora. Em algum momento, praticamente todo mundo tá dentro do Upside Down. O plano que eles estavam seguindo com frequência, pelo visto, era do Hopper entrar sozinho. Mas, pela surpresa da situação, a Eleven vai atrás do Demogorgon que levou a Holly. E o Steve e a garotada entram de carro, uma zona da porra. Outra coisa, justamente por isso, a sensação de confusão de quanto tempo se passou, quantos dias se passaram, se virou a noite, é completamente bizarra. E isso é simplesmente falha do roteiro e da direção, me desculpa. Eles sequestram a família do Derek e tudo mais, e depois? Depois da Eric enfiar uma agulha na Tina numa cena muito da hora, eu devo reconhecer. Depois que a família dele acordou, o que aconteceu? Vai tomar no seu cu! Mas vamos pegar esse gancho. Eu gostaria de soltar uns pensamentos sobre a coisa do Upside Down. Eu desenvolvi propositalmente, de todas as palavras em inglês que eu usei no vídeo, o retcon. Porque se pra vocês não é completamente óbvio que o Vecna é uma introdução que nasceu na quarta temporada apenas, desculpa, pra mim é. E pra ficar claro, isso não é problema nenhum. Se você não sabia, Breaking Bad também foi escrita completamente no improviso. No primeiro flash forward da última temporada, o Walter White tá comprando uma metralhadora, certo? Os roteiristas não sabiam pra que ele ia usar essa metralhadora. E por isso nasceu a gangue do Todd e do tio redneck dele. Em algum momento, eles até cogitaram botar o Walter White pra atirar estilo Rambo em todo mundo, mas tudo deu certo no final. A questão é que é bem diferente pra Stranger Things. Se me permitem usar outro termo em inglês aqui, o problema dessa série não é personagem, não é trama, é world building ou construção de mundo. Nesse sentido, a comparação deveria ser feita com outra série marcante dos anos 2000. Lost. E aquela coisa toda deles estarem no passado, tipo, qual foi? Eles estão viajando no tempo o tempo todo agora? We're in the past. Enfim, vamos falar do Will. E eu não vou deixar o ranço que eu tenho do ator na vida real por questões sociológicas me atrapalhar.
vamos lá. Sabe o que não é um retcon e tá desde a primeira temporada, que inclusive eu mencionei no meu outro vídeo que saiu antes da quarta? He's a sensitive kid. Lonnie used to say he was queer, called him a fag. Is he? Então toda essa coisa que vem desde a última season sobre ele ter esse crush no Mike e não conseguir falar nada, que aliás só nessa conversa que a Robin foi sutil de falar com ele de forma codificada, eu entendi que a questão era ele se aceitar e se entender. Eu achei que o problema fosse o Mike não corresponder especificamente, mas isso até que faz mais sentido. Isso tudo é bem legal, principalmente porque na segunda temporada eles têm uns momentos de melhor amigo muito fofos. If we're both going crazy, we'll go crazy together, right? Yeah. Dado o estado de escanteio que puseram o menino na terceira e na quarta temporada, que bom que escolheram o nome dele no chapéu para uma relevância maior. Afinal, era tudo sobre ele. O menino que sobreviveu. Não, pera, isso é outro vídeo que tá pra sair. E quer saber o que mais? Até a parada dele usar os poderes, eu não me importo. Sinceramente, façam o que quiserem. Mas eu preciso dizer, quando eu vi isso, por mais que eu saiba que tinham pessoas pelo mundo todo assim... Caralho, velho! A minha sensação foi muito parecida de quando eu fui ver Star Wars 9 sozinho no cinema em 2019 e vi a Rey falando "eu sou o Homem de Ferro". Pessoalmente achei péssimo, mas não senti absolutamente nada. Nem negativo e nem positivo. Eu já não me importava, só tava preso a essa coisa que foi tão importante pra mim numa época mais simples da vida. Tal qual Stranger Things é pra muita gente. Outra similaridade que me permite estender a metáfora é a famosa tendência do George Lucas de amarrar pontas que ninguém se importa na trilogia prequel. O Darth Vader criança construiu o C-3PO, que da hora. O Boba Fett é um clone do Jango Fett, que era o molde para todos os clones das Guerras Clônicas, ok? E Stranger Things, entre muitas outras coisas tolas, se sentiu na obrigação de trazer a 8 de volta. Sabe do famigerado episódio 7 da segunda temporada, universalmente considerado o pior da série inteira? Então. Your favorite across all seasons? Episode 7, Season 2. Se não ficou claro até aqui pelo jeito que eu falo, eu obviamente gosto de Stranger Things. Eu não estaria assistindo e nem fazendo esse vídeo, eu não sou tão adepto do hate watch assim. Na verdade, eu acho a primeira temporada um drama sobre uma mãe atrás do filho muito boa. De uma forma meio engraçada, mas que encaixa totalmente com o texto desse vídeo. E Stranger Things também foi uma revolução tal qual Star Wars. Mas justamente por ser uma pérola, um negócio que meio que não tem comparação prática, apenas de referências artísticas, a situação que eles encontraram foi única. O que acontece quando você faz uma série que é um pastiche de um monte de coisa e ela vira a coisa mais popular do mundo, imediatamente garantindo quantas temporadas você quiser? Bom, eu acho que acontece exatamente o que rolou com Stranger Things. Uma hora acabam as referências boas pelo visto. Existe uma diferença de quando você se inspira em Steven Spielberg para fazer uma cena do moleque vendo outro mundo através de uma porta, como em Contatos Imediatos, para uma cena da Eleven treinando que poderia muito bem estar em qualquer outra série da Netflix. Ou da Amazon Prime que seja. Hoje em dia a gente está ouvindo muito o jargão de que as coisas parecem ChatGPT, mas o que a inteligência artificial basicamente faz é pegar de vários outros lugares, de vários artistas, sem permissão, roubando, eu devo adicionar, e gerar algo com dados já existentes. E é claro que eu não tô deixando implícito que Stranger Things 5 foi gerado pelo ChatGPT. Eu tô dizendo que a série nasceu e deixou o Upside Down completamente em aberto. E sim, eu considero que pode ter sido propositalmente para que os nossos protagonistas fossem descobrindo mais pouco a pouco, mas eu realmente não acho que esse tenha sido o caso. Tanto que na terceira temporada os grandes vilões eram os russos e aquele bicho gigante estava lá só para cumprir tabela. Isso porque o que ficou mesmo pro público foram os personagens. Os criadores, de forma perspicaz, meio que obrigatória, perceberam que eles deveriam ser o foco. E não tem como não concordar. Eu sei que isso vai provavelmente descredibilizar ainda mais esse vídeo para os grandes fãs da série que clicaram, mas depois da primeira, é claro, a terceira temporada é a minha preferida. Eu li um artigo interessante esses dias, sobre como supostamente a Netflix está pedindo para os roteiristas deixarem mais fácil de se entender as séries porque o público assiste com o celular na mão. E bom, isso é um fato. Eu sei que boa parte de vocês vê os meus vídeos em outra aba e por isso perdem toda a edição que me dá muito trabalho.
Mas eu não acho que é por isso que Stranger Things está simplesmente ruim. Existem muitos outros fatores aqui. Se tratando de uma série, talvez o tempo de espera realmente seja um deles. Rick e Morty perdeu um pouco do momentum de maior desenho do mundo quando começou a demorar demais para soltar a temporada nova. Os outros fatores são os que eu desenvolvi ao longo desses 20 e poucos minutos. É claro que quando eu faço esse vídeo, só saíram 4 dos 8 episódios e eu me reservo ao direito de voltar aqui depois que a série acabar. Até porque, como eu disse no comecinho do vídeo, Stranger Things como um todo me fascina. Por mais desgastante que tenha sido retornar para essa história, para esse mundo do jeito que as coisas estão. Mas a gente segue em frente mesmo assim. Halfway happy. Fala pessoal, Felipe aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria mandar um salve para os novos membros do canal. São eles o canal do Sartre, o Maurício NB, o Fora da Grade, o SKZ Gustavo e o Cósmica Salamandra. Como vocês podem ver na tela agora, tem o meu primeiro vídeo de Stranger Things de 2022 e o outro que eu acho que vocês vão achar maneiro para vocês clicarem. This is bullshit. This is bullshit. This is bullshit.